Se eu contar essa história hoje, talvez vocês nunca mais vejam um homem de terno e gravata pregando de porta em porta da mesma forma. Sabe quando você constrói uma vida inteira baseada numa pessoa que admira, que respeita, que considera um exemplo de retidão moral, só para descobrir que por trás daquela fachada perfeita se escondiam segredos tão sombrios que me fizeram tremer de desgosto? Segredos que me fizeram questionar não apenas meu casamento, mas toda uma organização que eu considerava sagrada. Olá, meus queridos. Me chamo Dona Esperança, mas podem me chamar de Vovó Pepê. Tenho 71 anos e nasci lá no interior de Goiás, numa cidadezinha chamada Águas Claras do Cerrado, em 1953. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no meu coração por mais de 25 anos. Uma história sobre traição, sobre descobertas dolorosas e sobre como, às vezes, as pessoas que mais confiamos são exatamente aquelas que mais nos decepcionam. Antes de começar, meus amores, queria perguntar onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. Pode ser de Rondônia, pode ser do Acre, pode ser lá do Rio Grande do Sul. Cada comentário aquece o coração desta velhinha aqui. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a continuar contando essas histórias que tanto marcaram minha vida. A história que vou contar hoje começou em 1975, quando eu tinha apenas 22 anos. Naquela época, eu era uma jovem cheia de sonhos, recém-casada com o Josimar, um homem que conheci quando ele veio pregar na nossa cidade. Ele era de Santa Rosa dos Campos, uma cidade maior que a nossa, e eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo por ter conseguido me casar com um homem tão dedicado a Deus. Águas Claras do Cerrado era uma daquelas cidadezinhas onde todo mundo conhece todo mundo, sabe? Tinha uma rua principal com comércio, algumas ruas de terra batida onde ficavam as casas, uma praça com coreto no centro e a igreja católica que dominava a paisagem. A economia girava em torno da agropecuária e a maioria das famílias vivia da roça ou da criação de gado. Minha família sempre foi muito religiosa. Meu pai, seu Joaquim, era lavrador e também pregador leigo na igreja católica. Minha mãe, Dona Conceição, era catequista e organizava todas as festas religiosas da cidade. Eu cresci indo à missa todo domingo, participando de procissões, ajudando nos trabalhos da igreja. Mas sempre senti que faltava algo, sabe? Uma inquietação espiritual que a religião católica não conseguia suprir completamente. Eu fazia perguntas que o padre não sabia responder, questionava tradições que pareciam não ter base bíblica, sentia sede de conhecimento que não estava sendo saciada. Foi numa manhã de sábado de 1973, quando eu tinha 20 anos, que duas mulheres elegantes bateram na porta da nossa casa. Elas se apresentaram como testemunhas de Jeová e perguntaram se eu gostaria de conhecer a verdade sobre Deus. Algo naquele momento me tocou profundamente. Era como se tivessem chegado justamente para responder as perguntas que eu vinha fazendo há anos. As duas mulheres eram a irmã Dulce, uma senhora de uns 50 anos, sempre impecavelmente vestida, com cabelos grisalhos presos num coque perfeito, e a irmã Fátima, mais nova, com um sorriso doce que me conquistou imediatamente. Elas vinham de Santa Rosa dos Campos, viajavam quase 1 hora de ônibus todo sábado para pregar na nossa região. Começamos os estudos bíblicos toda terça-feira às 2 da tarde. Minha mãe, no início, ficou desconfiada, disse que aquelas mulheres eram da seita, que iam me tirar do bom caminho. Mas eu estava fascinada com a forma como elas explicavam a Bíblia, como conectavam versículos de diferentes livros para formar um entendimento completo. Eu preparava um lanche caprichado para elas toda semana. Fazia pão de queijo mineiro, broinhas de fubá, café bem forte no coador de pano, suco de caju do pé do quintal. Ficávamos ali na sala da nossa casa simples, sentadas no sofá de madeira que meu pai havia feito, estudando aqueles livrinhos coloridos que elas traziam. O primeiro livro que estudamos foi A Verdade os Libertará. Cada página parecia revelar segredos divinos que só a organização de Jeová conhecia.
Aprendi sobre o nome de Deus, sobre o propósito dele para a terra, sobre as profecias bíblicas que estavam se cumprindo no nosso tempo. Era como se finalmente tivesse encontrado as respostas que procurava há tanto tempo. Meus pais, inicialmente resistentes, aos poucos começaram a se interessar também. Minha mãe participava das conversas, fazia perguntas inteligentes sobre as diferenças entre o que aprendíamos e o que a Igreja Católica ensinava. Meu pai, homem simples, mas sábio, gostava especialmente dos estudos sobre profecias bíblicas. Em 6 meses, nossa família inteira estava frequentando as reuniões das Testemunhas de Jeová em Santa Rosa dos Campos. Todo domingo de manhã, pegávamos o ônibus das 6 horas, viajávamos aquela hora de estrada de terra, chegávamos ao Salão do Reino com roupas melhores que tínhamos, ansiosos para aprender mais sobre a verdade. O Salão do Reino de Santa Rosa dos Campos ficava numa casa grande adaptada no centro da cidade. Tinha aquele cheiro característico de piso encerado e livros novos, aquele silêncio respeitoso que contrastava com a bagunça alegre das missas católicas que eu estava acostumada. Umas 80 cadeiras enfileiradas, um palco pequeno na frente com um púlpito de madeira escura, paredes brancas decoradas apenas com quadros da torre de vigia. Foi lá que conheci Josimar Santos Oliveira, um jovem de 26 anos que estava subindo rapidamente na hierarquia da organização. Ele havia se batizado aos 18 anos, se tornado servo ministerial aos 22, e aos 25 já era ancião, uma progressão impressionante que demonstrava sua dedicação e capacidade espiritual. Josimar era um homem impressionante, meus queridos. Alto, cerca de 1,80, moreno claro, cabelos escuros sempre bem penteados com brilhantina, bigode fino bem aparado. Usava sempre ternos escuros, mesmo no calor do cerrado, gravata sempre alinhada, sapatos sempre engraxados. Tinha uma postura elegante, uma forma de falar educada, que contrastava com os homens simples da roça que eu conhecia. Quando ele falava do púlpito, citando versículos de cor, explicando profecias complexas com uma simplicidade que impressionava, todo mundo parava para escutar. Tinha uma voz grave, pausada, que transmitia autoridade e conhecimento. As irmãs mais velhas sempre comentavam que ele seria um excelente partido para alguma jovem dedicada. Nossa família rapidamente se destacou na congregação. Meu pai, com sua experiência como pregador leigo, logo começou a participar das escolas de ministério. Minha mãe se dedicou ao trabalho de pioneira auxiliar. Eu me tornei exemplo de jovem dedicada, passando horas estudando as publicações, participando ativamente das reuniões. Foi durante uma assembleia de circuito em 1974 que Josimar se aproximou de mim pela primeira vez. Eu estava ajudando no departamento de literatura, organizando as publicações que seriam distribuídas durante o evento. Ele veio até minha mesa e disse com aquele sorriso que me derreteu: "Irmã Esperança, que alegria ver uma jovem tão dedicada ao trabalho de Jeová." Conversamos por alguns minutos sobre a assembleia, sobre os discursos que mais haviam nos impressionado, sobre nossos objetivos espirituais. Ele me perguntou há quanto tempo eu era testemunha. Ficou impressionado quando soube que nossa família havia abraçado a verdade há apenas 1 ano. "Jeová realmente está abençoando vocês", disse com aquela voz que me fazia tremer por dentro. Após a assembleia, Josimar começou a visitar nossa congregação com mais frequência. Como ancião experiente, dava palestras especiais, ajudava na organização das atividades, aconselhava irmãos com dificuldades espirituais. Sempre encontrava uma forma de conversar comigo após as reuniões, sempre com assuntos edificantes, sempre demonstrando interesse genuíno no meu progresso espiritual. Meus pais ficaram impressionados com a atenção que aquele jovem ancião respeitado estava dando à filha deles. "Esperança", minha mãe dizia, "aquele rapaz tem olhos para você, e seria uma bênção de Jeová se vocês se entendessem. Ele é um homem de Deus, dedicado, respeitado por todos." O namoro começou oficialmente em dezembro de 1974, sempre sob supervisão, como mandavam os costumes da organização.
Encontros sempre chaperoneados por meus pais ou outros irmãos responsáveis, conversas sempre sobre assuntos espirituais, planos sempre voltados para servir a Jeová juntos. Josimar era um namorado atencioso e respeitoso. Trazia flores do cerrado quando vinha me visitar. Sempre chegava pontualmente aos encontros marcados. Tratava meus pais com deferência e carinho. Falava sobre nosso futuro juntos servindo a Jeová, sobre os objetivos espirituais que poderíamos alcançar como casal, sobre a obra de pregação que poderíamos fazer. Ele trabalhava numa loja de materiais de construção em Santa Rosa dos Campos, mas sua verdadeira paixão era o trabalho espiritual. Contava com entusiasmo sobre as visitas pastorais que fazia, sobre os estudos bíblicos que dirigia, sobre as palestras que dava em outras congregações. Eu me sentia orgulhosa de namorar um homem tão dedicado à verdade. O pedido de casamento veio em junho de 1975, durante uma caminhada supervisionada pelo quintal da nossa casa. Josimar segurou minhas mãos com delicadeza e disse: Esperança, você gostaria de se tornar minha esposa e juntos servirmos a Jeová pelo resto de nossas vidas? Meu coração disparou de alegria e emoção. Casamos numa cerimônia simples no Salão do Reino de Santa Rosa dos Campos, em dezembro de 1975. Eu usava um vestido branco simples que minha mãe havia costurado, uma grinalda de flores do cerrado nos cabelos. Josimar estava elegante no seu terno escuro novo, gravata azul marinho, um cravo branco na lapela. O salão estava decorado com flores colhidas no cerrado por toda a Irmandade. Cheirava a sempre viva, pequim-flor e aquele perfume águas de cheiro que eu usava nos dias especiais. Todos os irmãos comentavam que éramos o casal perfeito, que Jeová havia abençoado nossa união, que seríamos exemplo para outros jovens da congregação. Após a cerimônia, fomos morar numa casinha simples que Josimar havia alugado na periferia de Santa Rosa dos Campos. Era uma casa de 2 quartos, sala pequena com móveis básicos, cozinha nos fundos com fogão a lenha, quintal onde eu plantei jiló, quiabo, couve e ervas para tempero. A casa ficava aí apenas 3 quarteirões do Salão do Reino, o que facilitava nossa participação em todas as atividades. Nossa rotina de recém-casados era intensa, mas gratificante. Reunião de terça-feira à noite para estudar a Sentinela, reunião de quinta-feira à noite para a Escola de Ministério Teocrático, reunião de domingo de manhã para discurso público e estudo bíblico. Sábado de manhã era dedicado à pregação de casa em casa, percorrendo as ruas poeirentas de Santa Rosa dos Campos, levando a verdade aos moradores. Josimar ainda tinha compromissos extras como ancião. Reuniões semanais com outros anciãos para discutir assuntos da congregação, visitas pastorais para aconselhar irmãos com problemas espirituais ou pessoais, preparação de discursos para assembleias regionais. Eu me sentia abençoada por ter um marido tão dedicado à obra de Jeová. Em casa, ele era um marido carinhoso e atencioso. Me ajudava com os afazeres domésticos quando chegava do trabalho, sempre me elogiava pela comida que preparava, pela forma como cuidava da casa, pela dedicação que demonstrava na pregação. Às vezes, trazia pequenos presentes quando voltava das viagens para dar palestras em outras cidades. Tentamos ter filhos desde o início do casamento, mas Jeová não nos abençoou com essa alegria nos primeiros anos. Josimar dizia que talvez fosse porque tínhamos uma obra especial para fazer, que filhos poderiam atrapalhar nossa total dedicação ao serviço de pregação. Eu aceitava com fé, confiando que os tempos de Jeová são perfeitos. Nossa vida espiritual floresceu nos primeiros anos de casamento. Eu me tornei pioneira auxiliar, dedicando 60 horas por mês à pregação. Josimar passou a ser usado cada vez mais em responsabilidades especiais, dando palestras em assembleias de distrito, participando de comissões judicativas, treinando novos anciãos. Em 1978, 3 anos após nosso casamento, fui batizada como pioneira regular, comprometendo-me a dedicar 90 horas mensais à obra de pregação. Era um privilégio especial que poucas irmãs conseguiam alcançar,
especialmente sendo casada. Josimar ficou orgulhoso. Disse que eu era um exemplo de esposa cristã submissa que encontrava tempo para servir a Jeová, mesmo cuidando do lar. Eu amava o trabalho de pregação, meus queridos. Acordava cedo todas as manhãs, preparava um café reforçado, vestia meu melhor vestido e sapatos confortáveis, pegava minha bolsa de literatura e saía pelas ruas de Santa Rosa dos Campos e cidades vizinhas levando a mensagem de esperança para as pessoas. Era gratificante ver o interesse das pessoas quando explicávamos as verdades bíblicas. Muitas vezes encontrava donas de casas solitárias que recebiam nossa visita como bênção do céu. Outras vezes, deparava com pessoas passando por dificuldades que encontravam consolo nas promessas bíblicas que compartilhávamos. Dirigia vários estudos bíblicos simultaneamente. Dona Maria, uma viúva de 60 anos que morava sozinha e encontrou nas reuniões uma nova família. Seu João, um trabalhador rural que descobriu propósito maior para sua vida através das verdades bíblicas. A família Silva, com 3 crianças pequenas, que abraçou a verdade e se batizou toda junta. Josimar também prosperava espiritualmente. Em 1979, foi nomeado ancião coordenador da congregação, responsabilidade que exigia ainda mais dedicação e tempo. Passou a viajar mais frequentemente para dar palestras especiais em outras congregações, participar de assembleias regionais, treinar novos líderes. Era respeitado não apenas em nossa congregação, mas em todo o circuito de Santa Rosa dos Campos. Quando havia problemas difíceis para resolver, outras congregações solicitavam sua participação em comissões judicativas. Quando jovens precisavam de orientação especial, pais pediam que ele conversasse com seus filhos. Sua reputação de homem espiritual se espalhava por toda a região. Foi por volta de 1980, 5 anos após nosso casamento, que comecei a notar as primeiras mudanças sutis no comportamento de Josimar. Pequenas coisas no início que eu atribuía ao aumento de responsabilidades e à pressão natural do trabalho espiritual intenso. Ele começou a chegar mais tarde das visitas pastorais, sempre com explicações convincentes sobre irmãos que precisavam de muito aconselhamento, situações familiares complexas que demandavam tempo extra, casos disciplinares delicados que requeriam cuidado especial. Eu entendia perfeitamente, afinal, o trabalho de pastor espiritual não tinha horário fixo. As viagens para dar palestras em outras cidades também se tornaram mais frequentes e longas. Monte Alegre do Cerrado, São Pedro das Águas, Nossa Senhora dos Campos, às vezes ficava 2, 3 dias fora de casa. Sempre me ligava de noite para dizer que estava bem, que o trabalho estava sendo muito abençoado, que muitas pessoas estavam interessadas na verdade. Comecei a notar também que suas roupas voltavam com cheiros diferentes. Não era perfume de mulher exatamente, era mais sutil, como se ele tivesse estado em lugares com odores que eu não conseguia identificar. Quando perguntava discretamente, ele explicava que havia visitado casas muito pobres, que o cheiro de pobreza e sofrimento grudava na roupa. Esperança, ele dizia com aquela voz compreensiva de sempre. Você não imagina as condições em que algumas famílias vivem. Casas sem saneamento, crianças mal cuidadas, ambientes que quebram o coração. É o preço de levar esperança aos mais necessitados. Em 1981, Josimar começou a se ausentar também durante a semana, além dos compromissos regulares de fim de semana. Dizia que estava coordenando um projeto especial de ajuda humanitária, visitando famílias carentes que precisavam de apoio material além do espiritual. Às vezes saía após o trabalho e só voltava tarde da noite. O dinheiro em casa começou a ficar mais apertado também. Quando perguntava sobre as finanças familiares, ele explicava que estava doando mais para a obra mundial, contribuindo para o fundo de ajuda a irmãos necessitados, participando de projetos especiais que a organização estava desenvolvendo na região. Minha querida, ele dizia, segurando minhas mãos com carinho, Jeová está testando nossa generosidade. Quanto mais damos, mais ele nos abençoa. Não devemos nos preocupar com coisas materiais quando há tanto trabalho espiritual para fazer.
Eu aceitava todas as explicações porque confiava completamente nele, porque respeitava sua posição de autoridade espiritual, porque havia sido ensinada que a esposa cristã deve apoiar o marido em suas decisões, mesmo quando não entende completamente os motivos. Além disso, Josimar continuava sendo carinhoso comigo em casa. Me beijava na testa antes de sair para trabalhar, sempre perguntava sobre meu dia de pregação quando chegava, elogiava a comida que preparava, me tratava com gentileza diante dos irmãos da congregação. Não havia razões óbvias para suspeitar de problemas no nosso casamento, mas havia pequenos sinais que minha intuição feminina captava, mesmo que minha mente racional tentasse ignorar. Ele tomava banho assim que chegava em casa, mesmo quando dizia ter passado o dia em escritórios ou casas de irmãos. Checava cuidadosamente os bolsos das roupas antes de colocar no cesto de roupa suja. Às vezes recebia ligações que atendia em voz baixa, saindo para o quintal para conversar. Quem era? Eu perguntava naturalmente quando ele voltava. Irmão com problemas matrimoniais, respondia sempre. Você sabe que não posso dar detalhes sobre questões confidenciais da congregação. Foi numa tarde de quinta-feira de março de 1982 que minha vida mudou para sempre. Eu havia terminado minhas atividades de pregação mais cedo porque uma das estudantes havia cancelado nosso estudo por motivo de doença. Resolvi fazer uma surpresa para Josimar, levando um lanche especial para ele no trabalho. Preparei aqueles pastéis de queijo que ele adorava, usando a receita que minha mãe havia me ensinado. Massa bem fininha, queijo curado da fazenda do seu Antônio, temperado com pimenta do reino e salsinha. Frite em óleo bem quente até ficarem dourados e crocantes. Coloquei numa vasilha térmica junto com uma garrafa de guaraná gelado e fui até a loja de materiais de construção. A loja ficava na rua principal de Santa Rosa dos Campos, numa construção antiga de tijolo aparente, com uma varanda na frente onde ficavam expostos sacos de cimento, vergalhões e outros materiais pesados. Quando cheguei lá, por volta das 3 horas da tarde, o gerente me disse que Josimar havia saído mais cedo. Dona Esperança, disse seu Pereira, o gerente, seu marido saiu por volta das 2 horas. Disse que tinha uma visita pastoral urgente, um caso que não podia esperar até a noite. Estranhei, porque Josimar sempre me contava sobre seus compromissos espirituais, especialmente os urgentes. Geralmente pedia minha oração pelos casos difíceis que precisava resolver. Resolvi voltar para casa e esperá-lo, mas algo dentro de mim estava inquieto, uma sensação estranha que eu nunca havia experimentado antes. Caminhei pelas ruas de Santa Rosa dos Campos, tentando pensar onde ele poderia estar fazendo visita pastoral naquele horário. Conhecia praticamente todas as famílias da congregação, sabia onde moravam, conhecia seus problemas e necessidades. Não conseguia imaginar que caso urgente poderia ter surgido de repente. Foi quando passei pela praça central da cidade e vi nosso Fusca azul claro parado na frente do Hotel Cerrado, um estabelecimento simples, mas conhecido na cidade. Meu coração disparou. Por que Josimar estaria num hotel fazendo visita pastoral? Não conhecíamos nenhum irmão que morasse ou trabalhasse ali. Estacionei minha bicicleta atrás de uma árvore na praça e fiquei observando o hotel, tentando encontrar explicações racionais. Talvez fosse uma reunião com anciãos de outras cidades que estavam de passagem. Talvez fosse aconselhamento com algum casal que estava com problemas matrimoniais graves. Talvez fosse preparação para alguma palestra importante que ele daria. Depois de uns 20 minutos observando, vi uma mulher saindo do hotel. Uma mulher que eu conhecia de vista, que trabalhava num bar no centro da cidade. Cabelos oxigenados num loiro artificial, roupas justas demais para o calor da tarde, maquiagem exagerada que contrastava com a simplicidade das mulheres da nossa cidade. Uma mulher que claramente não era testemunha de Jeová. Meu estômago revirou, mas ainda tentei encontrar explicações inocentes. Talvez fosse coincidência, talvez ela estivesse no hotel por motivos completamente diferentes dos que levaram Josimar até lá. Talvez minha mente estivesse criando conexões onde não existiam. Mais 15 minutos se passaram e então vi meu marido saindo do hotel.
Meu Josimar, o ancião respeitado, o homem que citava a Bíblia de cor e salteado, o que pregava sobre moralidade e pureza cristã do púlpito, saindo de um hotel no meio da tarde numa quinta-feira. Ele parou na porta, olhou para os lados como quem verifica se não há ninguém conhecido por perto. Ajeitou a gravata, passou a mão nos cabelos para ter certeza de que estavam no lugar, checou o relógio no pulso. Depois, caminhou calmamente até o carro, entrou e foi embora. Fiquei ali parada atrás daquela árvore, meus queridos, sentindo como se o mundo tivesse desabado sobre minha cabeça. Não conseguia processar o que havia acabado de presenciar. Tinha que haver uma explicação lógica e inocente. Meu marido, homem de Deus, jamais faria algo desonroso. Talvez ele estivesse realmente aconselhando alguém e o hotel fosse apenas um local neutral para conversar sobre assuntos delicados. Talvez estivesse ajudando a resolver alguma situação problemática envolvendo aquela mulher que precisava de orientação espiritual. Talvez minha imaginação estivesse criando um filme onde só havia uma reunião pastoral. Voltei para casa em estado de choque, pedalando devagar pela estrada de terra, tentando organizar os pensamentos confusos que turbilhonavam na minha cabeça. Quando cheguei, guardei os pastéis na geladeira e me sentei na varanda, esperando Josimar chegar para me dar explicações que fizessem sentido. Ele chegou em casa por volta das 6 horas da tarde. Como sempre, sorrindo, me beijou na testa carinhosamente, perguntou como havia sido meu dia de pregação. Contou que havia passado a tarde aconselhando um casal jovem com sérios problemas matrimoniais, que havia sido uma sessão muito difícil e desgastante. Satan realmente está atacando muitas famílias da Irmandade, ele disse suspirando, como quem carregava o peso de problemas alheios. Às vezes preciso passar horas conversando para ajudar os irmãos a ver a perspectiva bíblica sobre suas dificuldades. Tentei sondar discretamente onde havia sido essa sessão de aconselhamento, mas ele mudou de assunto rapidamente, dizendo que não podia dar detalhes específicos porque eram questões confidenciais da congregação. Era uma resposta que eu já conhecia e sempre respeitava. Preparei o jantar em silêncio, minha cabeça fervilhando de dúvidas e suspeitas que eu não queria admitir nem para mim mesma. Será que havia interpretado mal a situação? Será que minha mente estava criando problemas onde não existiam? Será que era apenas coincidência ter visto aquela mulher e meu marido no mesmo lugar? Naquela noite não consegui dormir direito. Ficava olhando para Josimar dormindo tranquilamente ao meu lado, aquele homem que eu admirava e respeitava tanto, tentando conciliar a imagem que tinha dele com a cena que havia presenciado durante a tarde. Como podia estar tão calmo se tivesse feito algo errado? Talvez fosse realmente paranoia minha. Talvez anos de dedicação à obra de pregação estivessem me deixando sensível demais, vendo problemas onde não existiam. Talvez eu devesse simplesmente confiar no meu marido e esquecer aquela tarde estranha. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Observei que Josimar sempre tomava banho assim que chegava em casa das visitas pastorais, mesmo quando o tempo estava ameno. Notei que ele guardava a carteira num lugar diferente do habitual. Vi que checava cuidadosamente todos os bolsos das roupas antes de colocar no cesto de roupa suja. Também percebi que ele evitava entrar em detalhes sobre onde havia estado durante as visitas pastorais. Antes, contava histórias edificantes sobre as famílias que visitava, compartilhava problemas que podia compartilhar, pedia minha oração por situações específicas. Agora, as respostas eram sempre vagas e genéricas. Uma semana depois do episódio do hotel, durante uma reunião de quinta-feira no Salão do Reino, observei atentamente o comportamento de Josimar. Ele deu uma palestra sobre mantendo-se limpos do mundo, citando versículos sobre pureza moral, falando com convicção sobre os perigos da imoralidade sexual. Enquanto ouvia aquelas palavras saindo da boca dele, senti um desconforto estranho. Será que um homem que estivesse vivendo dupla vida conseguiria pregar com tanta convicção sobre moralidade? Será que a hipocrisia podia chegar a esse nível?
Ou será que eu estava sendo injusta com meu próprio marido? 2 semanas depois do primeiro incidente, resolvi fazer uma experiência. Disse a Josimar que ia visitar minha mãe em Águas Claras do Cerrado e que voltaria só no final da tarde. Em vez disso, fiquei na cidade observando seus movimentos. Vi quando ele saiu do trabalho, 12:30, dizendo para seu Pereira que tinha reunião importante com outros anciãos. Em vez de ir para o Salão do Reino ou para a casa de algum irmão conhecido, ele foi direto para uma região da cidade que eu conhecia de reputação, mas onde nunca havia colocado os pés. Era a área onde ficavam os bares mais suspeitos de Santa Rosa dos Campos, onde se comentava que havia casas de prostituição disfarçadas. Meu coração quase parou quando vi meu marido, o ancião respeitado, entrando numa daquelas casas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei escondida numa esquina por mais de 1 hora, tremendo de choque e incredulidade. Como era possível? Como um homem que pregava a pureza do púlpito, que condenava imoralidade em suas palestras, que aconselhava jovens sobre castidade, podia estar fazendo aquilo? Quando o vi saindo da casa, ajeitando a roupa, verificando se estava tudo em ordem antes de entrar no carro, senti uma mistura de nojo, raiva e tristeza que nunca havia experimentado antes. Não era apenas traição conjugal, era traição de tudo que eu acreditava sobre aquele homem. Voltei para casa completamente transtornada, sem saber como processar o que havia descoberto. Como confrontar meu marido? Como acusar um ancião respeitado de algo tão terrível? Quem acreditaria em mim contra a palavra dele? E se eu estivesse interpretando errado a situação, mesmo tendo visto com meus próprios olhos? Passei 3 dias agonizando, sem conseguir comer direito, sem conseguir participar das atividades espirituais com a mesma alegria de antes. Durante as orações, não conseguia me concentrar. Durante a pregação, as palavras saíam automáticas, sem o fervor de sempre. Durante as reuniões, ficava observando Josimar no púlpito, tentando entender como conseguia manter aquela fachada de retidão. Finalmente, numa quinta-feira à noite, depois da reunião no Salão do Reino, tomei coragem para confrontá-lo. Esperamos chegar em casa, tomei um banho demorado para ganhar tempo e coragem, e quando nos sentamos na sala para o lanche da noite, respirei fundo e disse: Josimar, preciso conversar sério com você sobre algo que está me incomodando. Ele estava lendo A Sentinela, preparando-se para o estudo da semana seguinte. Levantou os olhos do material com aquela expressão paternal de sempre e perguntou: Claro, minha querida. Sobre o que você quer conversar? Sobre suas visitas pastorais, respondi, tentando manter a voz firme mesmo com o coração disparado. Ele me olhou com cara de quem não estava entendendo nada. O que tem as visitas pastorais, Esperança? Aconteceu alguma coisa? Foi quando desabei, meus queridos. Com a voz tremendo, contei que o havia visto saindo do Hotel Cerrado, que havia presenciado ele entrando naquelas casas suspeitas no centro da cidade. Que sabia que ele não estava fazendo visitas pastorais, como dizia. Josimar, disse com lágrimas nos olhos. Eu vi, te vi com meus próprios olhos. O que você está fazendo nesses lugares? Por que está mentindo para mim? A mudança na expressão dele foi imediata e assustadora. O rosto dele ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram, os olhos ficaram frios de uma forma que eu nunca havia visto antes. Por alguns segundos que pareceram eternos, ficamos nos olhando em silêncio absoluto. Então ele explodiu numa fúria que me apavorou. Esperança! Você está louca? Como você ousa me acusar de algo assim? Eu sou ancião há quase 10 anos, sou um servo dedicado de Jeová há mais de 15 anos. E você, minha própria esposa, vem me caluniar dessa forma? Comecei a chorar, não só pela descoberta da traição, mas pela forma cruel e agressiva como ele estava reagindo. Josimar soluçava. Eu não estou inventando nada. Eu vi. Eu sei o que vi. Por favor, me explica o que estava fazendo nesses lugares. Mas ele continuou gritando com uma voz que nunca havia usado comigo antes. Você está delirando, mulher. Está vendo coisas que não existem. Está inventando histórias absurdas.
Satã está usando sua mente para atacar um servo de Jeová. Josimar, por favor, implorei. Não grita comigo. Só quero entender o que está acontecendo. Só quero a verdade. Foi quando ele disse algo que me gelou o sangue. A verdade, Esperança, é que você está ficando doente da cabeça. Está tendo alucinações, está inventando coisas que nunca aconteceram. Acho melhor você procurar ajuda médica, porque isso não é comportamento normal de uma mulher cristã. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Meu próprio marido estava tentando me fazer acreditar que eu estava louca, que havia imaginado tudo o que tinha visto. Estava usando minha confiança nele contra mim mesma. Josimar, disse entre soluços, você sabe que eu não estou louca. Você sabe que eu vi a verdade. Por que não pode simplesmente admitir e conversarmos sobre isso? Ele se levantou da cadeira bruscamente, caminhou até onde eu estava sentada e, pela primeira vez na nossa vida conjugal, levantou a voz para mim de forma ameaçadora. Esperança, você vai parar com essa bobagem agora mesmo. Não vou tolerar que minha própria esposa me acuse de coisas horríveis sem fundamento. Ou você esquece essas fantasias malucas, ou nosso casamento vai ter problemas sérios. Sai correndo para o quintal, chorando desesperadamente. Sentei debaixo da mangueira que sombreava nossa casa, tremendo não só de tristeza, mas de medo. Não apenas pela confirmação da traição, não apenas pela agressividade dele, mas pela descoberta de quem meu marido realmente era quando confrontado com a verdade. Aquele homem que citava versículos sobre amor conjugal, que pregava sobre tratamento respeitoso às esposas, que aconselhava outros homens sobre liderança cristã no lar, havia me gritado e me ameaçado quando enfrentado com evidências do seu comportamento imoral. Passei horas no quintal, olhando para as estrelas, orando e pedindo a Jeová que me mostrasse o que fazer. Como uma esposa cristã deveria reagir quando descobria que o marido estava vivendo uma vida dupla? Como proceder quando a pessoa que deveria ser seu líder espiritual se revelava um hipócrita? Por volta da meia-noite, Josimar veio me procurar no quintal. Sua atitude havia mudado completamente. Chegou com flores colhidas no nosso jardim, se ajoelhou ao meu lado e começou a chorar. Esperança, meu amor, disse com voz embargada. Me perdoa por ter perdido a cabeça com você. Foi o choque de ser acusado injustamente que me fez reagir mal. Você sabe quanto eu te amo, quanto nosso casamento é importante para mim. Por alguns minutos, quis acreditar naquele arrependimento. Queria que tudo voltasse ao normal, que nossa vida cristã exemplar continuasse como antes. Queria que as suspeitas fossem realmente fantasias da minha imaginação. Josimar, perguntei com voz fraca, então me explica o que você estava fazendo naqueles lugares. Me ajuda a se entender, para eu poder confiar em você novamente. Ele me olhou nos olhos com aquela expressão sincera que eu conhecia tão bem e disse: Minha querida, eu estava realmente fazendo trabalho pastoral. Às vezes precisamos ir a lugares que não são agradáveis para ajudar pessoas que estão em situações difíceis. Aquela mulher que você viu é uma pessoa que está interessada na verdade, mas que vive numa situação complicada. E o hotel? Insisti. Era o único lugar neutral onde poderíamos conversar sem causar comentários na cidade pequena. Você sabe como as pessoas falam. Se eu fosse visto conversando com ela na rua ou em lugares públicos, poderia causar mal-entendidos. Por um momento, suas explicações pareceram fazer sentido. Afinal, trabalho pastoral às vezes exigia ir a lugares desconfortáveis. Jesus havia conversado com prostitutos e cobradores de impostos. Talvez eu tivesse interpretado mal uma situação realmente inocente. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar completamente aquelas explicações. Uma voz interior sussurrava que eu sabia muito bem o que havia visto, que não havia nada de pastoral naquelas visitas. Durante os dias seguintes, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Participei das reuniões, continuei com minha rotina de pregação, sorri para os irmãos que elogiavam nosso casamento exemplar. Mas cada vez que via Josimar no púlpito pregando sobre moralidade, sentia um desconforto terrível.
Foi numa tarde de sábado, 3 semanas depois da nossa conversa, que resolvi fazer uma investigação mais cuidadosa. Josimar havia saído dizendo que ia fazer visitas pastorais especiais que durariam a tarde toda. Esperei 1 hora e depois fui até o centro da cidade. Encontrei nosso carro estacionado na mesma região suspeita de antes. Desta vez, armei-me de paciência e fiquei observando de longe por mais de 2 horas. Vi quando ele saiu da mesma casa, vi quando entrou no carro, vi quando foi direto para o banco sacar dinheiro. Quando cheguei em casa antes dele, vasculhei seus pertences procurando por evidências concretas. No bolso interno do paletó que ele havia usado no dia anterior, encontrei um papel pequeno com um telefone anotado e o nome Rosângela, em caligrafia feminina. No porta-luvas do carro, escondido atrás do manual do proprietário, achei uma carteira de preservativos. No fundo da gaveta onde guardava suas coisas pessoais, descobri recibos de hotéis de cidades vizinhas em datas que coincidiam com suas viagens para palestras especiais. Meu mundo desabou de vez. Não estava imaginando nada. Não estava tendo alucinações. Meu marido, o homem que eu admirava e respeitava, estava realmente me traindo de forma sistemática e calculada. Quando Josimar chegou em casa naquela tarde, tentei confrontá-lo novamente, desta vez mostrando as evidências que havia encontrado. Coloquei tudo sobre a mesa da cozinha: o papel com o telefone, os preservativos, os recibos de hotel. Josimar, disse com uma firmeza que nem sabia que tinha: como você explica isso? Como explica preservativos escondidos no carro? Como explica recibos de hotéis em cidades onde você supostamente estava dando palestras na casa de irmãos? A reação dele foi ainda pior que da primeira vez. Não apenas negou tudo, como me acusou de estar violando sua privacidade, de estar agindo como uma esposa paranoica e controladora. Esses preservativos, disse com a maior cara de pau do mundo, são para trabalhos de educação sexual que faço com jovens casais da congregação. É material educativo que uso para explicar assuntos delicados sobre vida matrimonial. E os recibos de hotel? Insisti. São de hospedagens necessárias quando as palestras se estendem até tarde e fica perigoso viajar de noite. A organização às vezes reembolsa essas despesas quando são justificadas. E esse telefone com nome de mulher? É de uma irmã que está passando por dificuldades matrimoniais graves e precisava de um canal direto para emergências espirituais. Por um momento, quase acreditei nele novamente. Suas explicações eram elaboradas, detalhadas, aparentemente lógicas. Mas algo dentro de mim se revoltou. Uma voz interior gritou que eu não era idiota, que sabia muito bem para que serviam preservativos e recibos de hotel. Josimar, disse com uma firmeza que me surpreendeu. Eu não sou idiota. Sei muito bem o que essas coisas significam. Você está me traindo e ainda quer me fazer passar por louca. Foi quando ele fez algo que mudou nossa relação para sempre. Me deu um tapa no rosto, o primeiro e único da nossa vida conjugal, e disse com uma voz fria que me arrepiou: cala essa boca, Esperança. Você não sabe com quem está falando. Eu sou o ancião desta congregação, você é apenas uma pioneira. Quando você acha que vão acreditar? Em mim ou numa mulher histérica que está acusando o próprio marido de imoralidade? Aquele tapa não doeu fisicamente, mas despedaçou meu coração e abriu meus olhos definitivamente. Não era apenas sobre traição conjugal. Era sobre abuso de poder, sobre uso de posição religiosa para intimidar e silenciar. Era sobre um homem que estava disposto a me agredir para proteger suas mentiras. Saí correndo para o quarto, tranquei a porta e chorei como nunca havia chorado na vida. Não eram apenas lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de desilusão, de perda total de fé no homem que havia escolhido para dividir minha vida. Naquela noite, Josimar bateu na porta do quarto várias vezes, pedindo desculpas pelo tapa, dizendo que havia perdido o controle porque estava sendo acusado injustamente de coisas terríveis. Prometeu que nunca mais levantaria a mão para mim, que me amava demais para me machucar. Mas o dano estava feito. Eu havia visto quem ele realmente era por trás da máscara de homem de Deus.
Havia descoberto que meu marido era capaz de mentir, trair, agredir e manipular quando confrontado com a verdade. Nos dias seguintes, tentei manter as aparências. Fui às reuniões, continuei pregando, sorri quando necessário, mas por dentro estava morta. Cada vez que via Josimar no púlpito falando sobre valores cristãos, sentia nojo. Cada vez que ouvia ele aconselhar outros sobre fidelidade matrimonial, sentia vontade de gritar a verdade. Foi numa terça-feira, 2 semanas depois do tapa, que aconteceu algo que me fez tomar uma decisão definitiva. Durante o estudo de A Sentinela, o artigo era sobre mantendo a pureza no povo de Deus. Josimar estava conduzindo o estudo, fazendo perguntas à congregação, comentando as respostas. Quando chegou num parágrafo sobre infidelidade conjugal, ele citou Malaquias 2,16. Porque ele odiou o divórcio, disse Jeová, e comentou: Irmãos, Jeová odeia quando casamentos são destruídos por infidelidade. O cônjuge fiel deve ser paciente, perdoar, trabalhar para restaurar a união sagrada. Não consegui suportar a hipocrisia. No meio do estudo, levantei da cadeira e saí do salão. Não corri, não fiz escândalo, simplesmente me levantei e caminhei até a porta. Vários irmãos me olharam com estranheza, mas eu não conseguia mais fingir que acreditava naquela encenação. Fui para casa caminhando devagar pela rua principal de Santa Rosa dos Campos, debaixo da garoa fina que começava a cair. Pela primeira vez em anos, questionei não apenas meu marido, mas toda a estrutura da organização que permitia que homens como ele ocupassem posições de autoridade. Como era possível que uma organização dirigida por Deus não percebesse a hipocrisia de seus líderes? Como anciãos que pregavam uma coisa e faziam outra conseguiam manter suas posições? Será que toda aquela estrutura religiosa não passava de fachada para esconder homens corruptos? No dia seguinte, recebi uma ligação do irmão Antônio, o superintendente de circuito. Disse que ele e mais 2 anciãos gostariam de conversar comigo sobre meu comportamento estranho durante a reunião da véspera. Marcaram uma reunião para quinta-feira à noite, depois da reunião regular. Passei 3 dias me preparando para aquela conversa. Sabia que minha vida como testemunha de Jeová estava prestes a mudar drasticamente. Sabia que o que acontecesse naquela reunião definiria meu futuro espiritual, meu casamento, minha posição social em Santa Rosa dos Campos. Cheguei ao Salão do Reino naquela quinta-feira com o coração apertado, mas com a consciência tranquila. Sabia que tinha descoberto a verdade e que não podia mais fingir ignorância. Fui conduzida para uma sala pequena nos fundos do salão, onde me esperavam 3 anciãos: o irmão Antônio, o irmão Roberto e o irmão Carlos. Josimar não estava presente, obviamente, pois o assunto envolvia acusações contra ele. Mas eu podia sentir sua influência na atmosfera da sala. Os 3 homens me olhavam com uma mistura de preocupação e desconfiança que me deixou nervosa. Irmã Esperança, começou o irmão Antônio com sua voz grave e pausada, estamos preocupados com você. Seu comportamento tem sido estranho nas últimas semanas. Ontem você saiu no meio do estudo de A Sentinela sem explicação. Há algo que precisa nos contar? Respirei fundo e decidi contar tudo. Falei sobre o que havia visto, sobre as traições de Josimar, sobre as evidências que havia encontrado. Contei sobre o tapa que levei, sobre as ameaças, sobre como ele estava vivendo uma vida dupla enquanto pregava a moralidade para outros. O silêncio que se seguiu foi constrangedor e revelador. Os 3 anciãos se entreolharam com expressões que eu não conseguia decifrar completamente, mas que pareciam mais preocupadas com as implicações das minhas acusações do que com a minha dor ou com a justiça. Finalmente, o irmão Roberto se inclinou para a frente e disse: Irmã Esperança, essas são acusações muito graves contra um ancião estabelecido há quase 10 anos. Um homem respeitado por toda a Irmandade, que tem prestado serviços valiosos à organização. Você tem certeza absoluta do que está nos dizendo? Tenho certeza absoluta, respondi sem hesitar. Vi com meus próprios olhos, encontrei evidências na nossa casa, sei que estou falando a verdade.
O irmão Carlos suspirou profundamente e disse algo que começou a me mostrar a verdadeira natureza daquela organização. Irmã Esperança, você sabe que pelas Escrituras, especificamente em 1 Timóteo 5:20, não podemos aceitar acusação contra um ancião sem 2 ou 3 testemunhas confiáveis. Você tem testemunhas do que está alegando? Como posso ter testemunhas de traição conjugal? Perguntei incrédula. Ele não vai fazer isso na frente de outras pessoas. Mas tenho as evidências físicas que encontrei. Evidências que poderiam ter explicações inocentes, interrompeu o irmão Antônio. O irmão Josimar já nos procurou, preocupado com seu comportamento recente. Ele nos explicou sobre os preservativos educativos, sobre os recibos de hospedagens necessárias, sobre o telefone da irmã que ele está aconselhando. Comecei a entender o que estava acontecendo. Josimar havia se antecipado, havia dado sua versão dos fatos antes que eu pudesse falar. Havia usado sua posição e reputação para desacreditar minhas acusações antes mesmo que eu as fizesse. Vocês estão me dizendo que acreditam mais nele do que em mim? Perguntei com voz trêmula. Que preferem proteger a reputação dele a investigar a verdade? Foi quando o irmão Roberto disse algo que me chocou profundamente. Irmã Esperança, precisamos ser realistas. O irmão Josimar é um ancião exemplar há anos, tem uma reputação ilibada, é respeitado por toda a organização. Você, por outro lado, tem demonstrado comportamento instável recentemente. Comportamento instável? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Estou sendo chamada de instável porque descobri que meu marido me trai e tive coragem de denunciar? O irmão Carlos se levantou e começou a caminhar pela sala, como quem estava desconfortável com a situação. Irmã, você precisa entender nossa posição. Temos que proteger a organização de escândalos que poderiam causar tropeço para muitos irmãos. Um ancião respeitado sendo acusado de imoralidade seria devastador para a fé de muitas pessoas. Ali eu entendi tudo com clareza cristalina. Não era sobre verdade ou justiça. Não era sobre proteger mulheres ou punir pecadores. Era sobre proteger a imagem da organização a qualquer custo, mesmo que isso significasse silenciar vítimas e proteger hipócritas. Vocês sabem que ele é culpado, disse com voz firme apesar das lágrimas que começavam a escorrer. Sabem que estou falando a verdade, mas preferem me calar para proteger a reputação da organização. O irmão Antônio voltou a se sentar e me olhou com uma expressão que tentava ser paternal, mas que soava condescendente. Irmã Esperança, você está claramente perturbada. Está fazendo acusações sem fundamento contra um servo dedicado de Jeová. Satã está usando suas emoções para atacar a organização. E se eu não concordar com essa versão dos fatos? Perguntei, já sabendo qual seria a resposta. Então, disse o irmão Roberto com voz grave, teremos que considerar medidas disciplinares. Calúnia contra um ancião é motivo sério para desassociação. Sai daquela sala sabendo que minha vida como testemunha de Jeová havia acabado. Não porque eu havia perdido a fé em Deus, mas porque havia perdido a fé numa organização que protegia homens corruptos e silenciava mulheres que tentavam expor a verdade. Durante os dias seguintes, a notícia da minha instabilidade mental se espalhou pela congregação. Claro que a versão oficial era que eu estava tendo problemas psicológicos, fazendo acusações sem fundamento contra meu marido exemplar, precisando de ajuda médica e orações especiais. Os irmãos começaram a me tratar com uma mistura de pena e desconfiança. Algumas irmãs mais velhas me davam conselhos sobre submissão conjugal, sobre perdoar imperfeições do marido, sobre não deixar Satã usar minha mente para destruir um casamento abençoado por Jeová. Josimar, por sua vez, interpretou perfeitamente o papel de marido sofredor casado com uma mulher desequilibrada. Recebia consolos dos irmãos, conselhos sobre como lidar com uma esposa rebelde, orações para que Jeová o fortalecesse nessa provação difícil. Coitado do irmão Josimar, ouvia as irmãs comentando depois das reuniões. Ter que lidar com uma esposa que está inventando essas coisas terríveis. Ele é tão paciente, tão dedicado.
Qualquer outro homem já teria se separado. Uma semana após a reunião com os anciãos, recebi uma convocação oficial para uma comissão judicativa. 3 anciãos de congregações vizinhas viriam avaliar meu caso e decidir se eu seria desassociada por calúnia contra um ancião e comportamento rebelde contra a autoridade teocrática. Durante os dias que antecederam a comissão, Josimar tentou me convencer a me retratar. Disse que me perdoava por minhas alucinações, que estava disposto a recomeçar se eu pedisse desculpas públicas para os anciãos e prometesse nunca mais repetir aquelas acusações. Esperança, ele disse numa dessas conversas. Você ainda pode salvar nosso casamento e sua posição espiritual. É só reconhecer que estava errada, que permitiu que Satã usasse sua mente, que precisa de ajuda para superar esses problemas mentais. Mas eu já sabia quem ele realmente era por trás da máscara de homem piedoso. Já havia visto sua verdadeira face quando confrontado com a verdade. Não havia volta. Na noite anterior à comissão judicativa, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não ia me submeter àquele julgamento hipócrita. Não ia permitir que homens que sabiam da verdade, mas escolheram proteger um mentiroso, decidissem meu destino espiritual. Sentei na mesa da cozinha e escrevi uma carta de renúncia ao meu status de testemunha de Jeová. Expliquei tudo o que havia descoberto, tudo o que havia passado, toda a hipocrisia que havia presenciado. Terminei dizendo: prefiro ser expulsa por contar a verdade do que ser aceita por compactuar com mentira. Se essa organização protege homens como meu marido e silencia mulheres como eu, então não é dirigida pelo Deus da justiça que aprendi a amar através da Bíblia. Na manhã da comissão judicativa, em vez de comparecer para ser julgada, entreguei pessoalmente minha carta de renúncia ao irmão Antônio. Ele leu em silêncio enquanto eu aguardava, seu rosto ficando cada vez mais sério. Irmã Esperança, ele disse finalmente, você está cometendo um erro terrível que pode custar sua salvação eterna. Está permitindo que o orgulho a impeça de aceitar correção espiritual. Se a salvação eterna depende de ficar calada diante da hipocrisia, respondi com uma calma que me surpreendeu. Então prefiro me arriscar com um Deus que ama a verdade mais que aparências. O anúncio foi feito na reunião seguinte, numa quinta-feira à noite. Esperança Santos Oliveira não é mais uma das testemunhas de Jeová. Pronto. 7 anos da minha vida, desde que comecei a estudar, apagados numa frase. Mas pela primeira vez em meses senti paz de consciência. Havia escolhido a verdade em vez da conveniência, a justiça em vez da aparência, a dignidade em vez da submissão cega. Havia perdido uma organização religiosa, mas encontrado minha integridade. Os primeiros meses após a saída foram os mais difíceis da minha vida. Perdi todos os amigos de uma vez, fiquei isolada socialmente em Santa Rosa dos Campos, tive que reconstruir minha identidade do zero. Josimar espalhou que eu havia saído porque estava mentalmente desequilibrada, que ele havia tentado me ajudar, mas eu estava irrecuperável. A situação em casa se tornou insustentável rapidamente. Josimar tentou manter as aparências por algumas semanas, mas a pressão dos anciãos foi imensa. Eles o chamavam para conversas de encorajamento, onde deixavam claro que sua espiritualidade estava em risco por continuar casado com uma apóstata. Irmão Josimar, ouvi uma conversa telefônica que ele teve com o irmão Antônio. Você precisa pensar no seu futuro espiritual. Sua esposa escolheu Satã em vez de Jeová. Você não pode permitir que ela destrua sua reputação também. 1 mês após minha saída, Josimar chegou em casa depois do trabalho e disse sem rodeios: Esperança, eu te amo, mas não posso mais viver assim. Ou você volta para a organização, pede perdão, reconhece seus erros, ou nosso casamento acaba aqui. Olhei para aquele homem que havia dividido 7 anos da minha vida comigo, que havia prometido me amar na alegria e na tristeza, e vi claramente quem ele realmente era. Um homem capaz de me abandonar por questões organizacionais depois de tudo que havíamos construído juntos. Josimar, respondi com serenidade que não sabia que possuía.
Eu não posso fingir que não sei o que sei. Não posso voltar a compactuar com mentiras. Se você escolher a organização em vez de mim, eu vou entender, mas não vou mudar. Ele fez as malas naquela mesma noite. 7 anos de casamento terminaram numa conversa de 10 minutos. Levou apenas suas roupas e alguns objetos pessoais, deixando para trás todos os móveis que havíamos comprado juntos, todas as lembranças que havíamos construído. Perdi muito mais que o marido naquele momento. Perdi minha rede social inteira, minha identidade como esposa de ancião respeitado, minha posição na comunidade de Santa Rosa dos Campos. Aos 29 anos, me vi sozinha, sem perspectiva, morando numa casa que mal conseguia pagar sozinha. Financeiramente, a situação ficou desesperadora rapidamente. Como pioneira regular, eu não tinha carreira profissional desenvolvida. Havia me dedicado integralmente ao trabalho espiritual, negligenciando qualificações que agora se tornavam necessárias para sobreviver. Josimar, por questões legais, teve que continuar pagando parte das despesas da casa por alguns meses, mas deixou claro que era temporário. Logo eu teria que me virar sozinha ou voltar para a casa dos meus pais em Águas Claras do Cerrado. Mas o pior eram as noites solitárias. Depois de passar 7 anos com uma rotina intensa de reuniões, pregação, estudos, atividades constantes, de repente me vi com um vazio enorme. Não sabia o que fazer com meu tempo, não sabia como me relacionar com pessoas do mundo, não sabia como era viver sem a estrutura organizacional. Houve momentos, não vou mentir para vocês, em que pensei seriamente em voltar. Não porque acreditasse que estava errada, mas porque a solidão era sufocante. A dúvida me atacava durante as madrugadas. E se eu estiver sendo orgulhosa? E se realmente devesse perdoar e esquecer? E se minha teimosia estiver me custando a salvação eterna? Foi durante esse período de trevas que uma vizinha, Dona Lúcia, uma senhora evangélica de 65 anos, começou a conversar comigo. Ela havia percebido minha tristeza. Sabia que eu havia saído das testemunhas de Jeová, mas nunca tentou me pressionar ou converter. Filha, ela me disse numa tarde em que me encontrou chorando no quintal. Você parece uma pessoa que está passando por um vale muito escuro. Quer conversar sobre isso? Contei minha história toda para Dona Lúcia, desde as descobertas sobre Josimar até minha saída da organização. Ela me ouviu com paciência, sem me julgar, sem tentar me dar soluções fáceis. Esperança, ela disse quando terminei. Você fez a coisa certa. Deus não quer que sejamos capachos de homens hipócritas. Ele quer que tenhamos dignidade, que defenda a verdade, que protejamos nosso próprio valor como filhas dele. Dona Lúcia me convidou para frequentar sua igreja evangélica, uma congregação pequena e simples que se reunia numa casa adaptada no bairro. Não precisa se comprometer com nada, disse ela. Mas talvez você encontre lá o que está procurando. Um lugar onde pode questionar, duvidar, crescer na fé sem medo de ser punida. Inicialmente resisti. Ainda tinha na mente que as outras religiões eram controladas por Satã, que só as testemunhas de Jeová tinham a verdade. Mas a solidão era tanta, a necessidade de comunhão espiritual era tanta, que acabei aceitando o convite numa terça-feira à noite. Que diferença impressionante, meus queridos! Naquela igreja pequena, as pessoas cantavam com alegria genuína, expressavam emoções livremente, faziam perguntas durante os estudos bíblicos, discutiam versículos abertamente. O pastor, um homem simples e humilde, encorajava questionamentos, admitia quando não sabia responder algo. Irmãos, ele disse durante minha primeira visita, Deus não tem medo das nossas perguntas. Pelo contrário, Ele quer que estudemos sua palavra com mente ativa, que cresçamos no conhecimento através da investigação pessoal. Era o oposto completo do que eu havia experimentado com as testemunhas de Jeová, onde questionamentos eram desencorajados, onde tínhamos que aceitar interpretações prontas da organização, onde duvidar era sinal de fraqueza espiritual. Naquela noite, pela primeira vez em meses, senti paz no coração. Não apenas pela música bonita ou pela mensagem edificante, mas pela liberdade de poder estar ali
sem medo de ser julgada, sem precisar fingir perfeição, sem ter que esconder dúvidas ou problemas. Comecei a frequentar os estudos bíblicos semanais. Foi uma revelação ler a Bíblia sem os filtros das publicações da Torre de Vigia. Versículos que sempre havia lido com interpretações prontas ganhavam significados novos quando estudados no contexto original. Jesus falava sobre liberdade, perdão, amor incondicional. Paulo escrevia sobre graça, sobre salvação como presente de Deus, não como conquista através de obras. João declarava que Deus era amor, ponto final. Nada sobre organizações humanas sendo necessárias para a salvação. O pastor, irmão Davi, me explicou conceitos que nunca havia compreendido claramente. Esperança, a salvação não depende de quantas horas você prega ou de quantas reuniões frequenta. Depende da sua fé em Jesus Cristo, como seu Salvador pessoal. Você pode ter relacionamento direto com Deus sem intermediários organizacionais. Era libertador demais para ser verdade. Depois de anos sendo ensinada que precisava da organização para chegar a Deus, descobrir que podia orar diretamente a Ele, que podia estudar a Bíblia por conta própria, que podia ter certeza da salvação através da fé, não através de obras. 3 meses após começar a frequentar a igreja evangélica, tomei uma decisão que selou minha nova vida. Me entreguei a Jesus como meu Salvador pessoal. Não foi uma decisão emocional ou impulsiva. Foi resultado de meses estudando a Bíblia com mente aberta, orando para Deus me mostrar o caminho certo. Durante a cerimônia de batismo, realizada num rio nos arredores de Santa Rosa dos Campos, senti uma paz que nunca havia experimentado como testemunha de Jeová. Não era a paz de quem seguia regras organizacionais corretamente. Era a paz de quem havia encontrado relacionamento pessoal com o Criador. Esperança, disse o pastor David quando saí da água. Você não está se batizando numa organização humana. Está declarando publicamente sua fé em Jesus Cristo. A partir de agora, sua vida espiritual depende do seu relacionamento com Deus, não da aprovação de homens. Minha vida começou a se reconstruir gradualmente. Encontrei trabalho como vendedora numa loja de roupas femininas, comecei a fazer cursos noturnos para desenvolver habilidades profissionais, estabeleci uma rotina nova baseada em liberdade espiritual em vez de obrigações organizacionais. Na igreja, fui aceita de braços abertos por pessoas que sabiam toda a minha história. Ninguém me julgou por ter sido testemunha de Jeová. Ninguém me fez sentir inferior por ter sido enganada por anos. Pelo contrário, várias pessoas compartilharam histórias similares de libertação de organizações controladoras. Conheci Maria, uma mulher de 40 anos que havia saído de uma igreja neopentecostal autoritária, onde pastores controlavam até com quem os membros podiam se casar. Conheci João, um homem de 50 anos que havia deixado uma seita católica tradicionalista, onde questionamentos eram punidos com excomunhão. Esperança, Maria me disse durante uma das nossas conversas. O importante não é de onde viemos, mas para onde estamos indo. Deus usa até nossas experiências dolorosas para nos ensinar discernimento espiritual. 1 ano após minha saída das Testemunhas de Jeová, recebi uma ligação que me deixou em estado de choque. Era uma mulher que se identificou como Irmã Sandra, de uma congregação em Monte Alegre do Cerrado, cidade vizinha onde Josimar havia dado várias palestras. Esperança, ela disse com voz nervosa. Consegui seu telefone através de uma conhecida. Preciso conversar com você sobre seu ex-marido. Coisas estão acontecendo aqui que confirmam o que você denunciou. Marcamos um encontro numa lanchonete em território neutral, entre nossas 2 cidades. Sandra chegou usando óculos escuros, claramente nervosa, olhando constantemente para os lados como se temesse ser vista. Esperança. Ela começou após pedirmos café. Seu ex-marido foi transferido para nossa congregação há 6 meses. Chegou com recomendações excelentes, foi logo nomeado servo ministerial. Mas algumas irmãs começaram a reclamar que ele estava fazendo propostas inadequadas durante visitas pastorais. Meu estômago revirou.
O padrão estava se repetindo em outra cidade, com outras vítimas. Josimar havia simplesmente mudado de território para continuar com o mesmo comportamento imoral. Quando as irmãs denunciaram, Sandra continuou, foram acusadas de estar interpretando mal gestos de carinho cristão. Os anciãos disseram que conheciam a reputação dele, que ele havia enfrentado problemas similares com uma ex-esposa que tinha problemas mentais. Eles estavam usando minha história para desacreditar novas vítimas. Transformaram minha luta por justiça em precedente para silenciar futuras denúncias. A perversidade do sistema era ainda maior do que eu imaginava. Sandra, perguntei com voz trêmula, por que você está me contando isso? Por que se arriscar? Porque, ela disse com lágrimas nos olhos, eu tenho uma filha de 17 anos e semana passada ele tentou algo com ela. Quando ela me contou, eu soube que você estava certa desde o início. Sandra me pediu para escrever uma carta detalhando minha experiência, para que ela pudesse apresentar aos anciãos de Monte Alegre do Cerrado. Escrevi um relato completo, documentando todas as evidências que havia encontrado, todo o processo de acobertamento que presenciei. A resposta que recebi através de Sandra me deixou furiosa, mas não surpresa. Os anciãos de Monte Alegre do Cerrado mandaram dizer que não podiam dar crédito ao testemunho de uma ex-testemunha desassociada por rebeldia, que minha palavra não tinha valor porque eu havia me tornado apóstata. Josimar continuou na congregação, continuou sendo respeitado, continuou tendo acesso a famílias vulneráveis. O sistema que o protegia era mais forte que qualquer evidência ou testemunho individual. Foi então que entendi a verdadeira dimensão do problema. Não era apenas Josimar, não era apenas uma congregação corrupta, era um sistema inteiro construído para proteger homens em posições de autoridade, independentemente do que fizessem. Era uma estrutura que sempre encontrava formas de desqualificar vítimas e manter predadores em posições de poder. Durante os meses seguintes, Sandra manteve contato comigo secretamente. Contou que outras jovens da congregação começaram a relatar experiências similares, que várias famílias estavam questionando discretamente, que alguns anciãos mais velhos estavam desconfortáveis com a situação. Mas nada mudou oficialmente. Josimar continuou em sua posição, continuou fazendo visitas pastorais, continuou tendo acesso privilegiado a mulheres e jovens da congregação. As denúncias eram abafadas, as vítimas eram silenciadas, o sistema seguia protegendo quem deveria ser punido. 2 anos após minha saída, em 1984, minha vida havia se estabilizado completamente. Estava trabalhando como gerente da loja de roupas, havia concluído um curso técnico em administração, tinha uma vida social saudável na igreja evangélica. Foi quando conheci Carlos, um homem viúvo de 42 anos, evangélico há muito tempo, pai de 2 filhos adolescentes. Ele frequentava nossa igreja há anos, era respeitado por todos, tinha uma reputação sólida de homem íntegro e trabalhador. Carlos sabia toda a minha história, desde as descobertas sobre Josimar até minha saída das Testemunhas de Jeová. Nunca tentou me pressionar sobre nada, respeitava meu tempo de cura, demonstrava interesse genuíno no meu bem-estar sem segundas intenções. Nosso relacionamento cresceu naturalmente durante 2 anos. Éramos amigos antes de sermos namorados, companheiros antes de sermos românticos. Ele me mostrou que era possível ter relacionamento baseado em respeito mútuo, comunicação honesta, parceria real. Esperança, ele me disse quando começamos a namorar oficialmente. Eu não quero ser seu líder espiritual ou sua autoridade. Quero ser seu companheiro na caminhada com Deus. Quero que cresçamos juntos, que nos questionemos mutuamente, que sejamos honestos sobre nossas dúvidas e descobertas. Era o oposto completo do que havia vivido com Josimar. Em vez de submissão cega, havia diálogo. Em vez de autoridade imposta, havia respeito conquistado. Em vez de verdades prontas, havia descoberta conjunta. Casamos em 1987, numa cerimônia linda na igreja evangélica. Que diferença da atmosfera controlada dos salões do reino! As pessoas cantavam com alegria genuína, expressavam emoções livremente,
celebravam o amor sem medo de demonstrar felicidade. Carlos me ajudou a entender aspectos da masculinidade cristã que eu nunca havia visto. Ele lidava com responsabilidades sem autoritarismo, tomava decisões sem imposição, resolvia conflitos através de conversa em vez de comando. Era o que um marido cristão deveria ser realmente. Com Carlos, tive 2 filhos lindos, Rafael em 1988 e Ana Carolina em 1990. Criar filhos fora da estrutura controladora das Testemunhas de Jeová foi uma experiência libertadora. Eles cresceram sabendo que podiam questionar, duvidar, expressar opiniões, ser eles mesmos. Mamãe, Rafael me perguntou quando tinha 8 anos, por que algumas crianças não podem comemorar aniversário? Era uma pergunta natural, já que ele tinha colegas que eram testemunhas de Jeová. Filho, respondi com honestidade, algumas religiões têm regras que limitam certas celebrações. Nós acreditamos que Deus quer que sejamos felizes e que celebremos as bênçãos da vida com gratidão. Meus filhos cresceram com liberdade espiritual que eu nunca havia experimentado. Podiam fazer perguntas sobre fé sem medo de punição. Podiam expressar dúvidas sem serem considerados fracos espiritualmente. Podiam crescer no conhecimento de Deus sem pressão organizacional. Em 1995, 11 anos após minha saída das Testemunhas de Jeová, recebi uma ligação que me emocionou profundamente. Era Sandra, aquela irmã de Monte Alegre do Cerrado que havia me procurado anos antes. Ela havia finalmente conseguido sair da organização. Esperança, ela disse chorando. Demorei 10 anos para encontrar coragem, mas finalmente saí. Sua história plantou uma semente que demorou para crescer, mas que nunca morreu. Você me mostrou que era possível escolher verdade em vez de conveniência. Sandra me contou que várias outras pessoas de Monte Alegre do Cerrado também haviam saído após descobrir que o padrão de abuso e acobertamento se repetia constantemente. Que elas haviam formado um pequeno grupo de apoio para ajudar outras ex-testemunhas a reconstruir suas vidas. Josimar, ela acrescentou, foi transferido novamente para outra cidade depois que 2 famílias ameaçaram fazer denúncia policial. Mas continua ativo. Continua sendo protegido pela organização. Durante os anos seguintes, minha história se espalhou discretamente entre ex-testemunhas de várias regiões de Goiás. Recebia cartas de mulheres que haviam passado por situações similares, que encontraram coragem através do meu exemplo, que conseguiram sair de relacionamentos abusivos ou organizações controladoras. Uma carta em particular me marcou profundamente. Era de uma jovem de 22 anos que escreveu: Dona Esperança, meu namorado é servo ministerial e está fazendo as mesmas coisas que seu ex-marido fazia. Sua história me mostrou que eu não sou obrigada a aceitar isso. Estou saindo da organização e terminando o relacionamento. Em 2000, 16 anos após minha saída, participei de uma pesquisa acadêmica sobre violência doméstica em grupos religiosos fundamentalistas. Foi a primeira vez que falei publicamente sobre minha experiência para pessoas fora do círculo religioso. A pesquisadora, uma psicóloga especializada em trauma religioso, me explicou que minha história não era isolada, que havia padrões documentados de organizações religiosas que sistematicamente protegiam abusadores e silenciavam vítimas. Esperança, ela me disse. Sua experiência ilustra perfeitamente como estruturas hierárquicas rígidas podem ser usadas para proteger homens em posições de poder, independentemente do que façam. É um problema que transcende denominações específicas. Ela me mostrou estudos de outros países onde casos similares haviam sido documentados em diversas organizações religiosas controladoras. O que variava eram os métodos específicos, mas a essência era sempre a mesma: usar a autoridade religiosa para intimidar vítimas e proteger perpetradores. Em 2005, 21 anos após minha saída, criei um blog na internet para contar minha história de forma mais ampla. Queria alcançar mulheres que poderiam estar passando pela mesma situação, oferecendo perspectiva de alguém que havia sobrevivido e reconstruído a vida.
A resposta foi avassaladora. Recebi centenas de mensagens de mulheres, não apenas de ex-testemunhas de Jeová, mas de várias denominações religiosas onde padrões similares de abuso e silenciamento ocorriam. Uma mensagem me marcou especialmente. Esperança, tenho 35 anos e meu marido pastor me trai há anos. Os diáconos da igreja dizem que é minha obrigação perdoar e esquecer, que o divórcio seria pecado. Sua história me mostrou que Deus não quer que sejamos capachos de homens hipócritas. Através do blog, descobri que o problema era muito mais amplo do que imaginava. Havia mulheres sofrendo em silêncio em igrejas de todas as denominações, protegidas por estruturas que priorizavam reputação institucional sobre justiça individual. Em 2010, 26 anos após minha saída, fui convidada para dar uma palestra numa conferência sobre direitos da mulher na religião. Era a primeira vez que falava para uma plateia grande sobre minha experiência. Durante a palestra, expliquei como doutrinas sobre submissão feminina podem ser distorcidas para justificar abuso, como hierarquias religiosas podem proteger predadores, como mulheres podem encontrar coragem para resistir a sistemas opressores. Depois da palestra, várias mulheres vieram me agradecer. Uma disse que finalmente havia entendido por que se sentia tão sufocada em sua igreja. Outra disse que ia procurar ajuda para sair de um casamento abusivo que estava sendo abençoado por líderes religiosos. Uma jovem pastora evangélica me disse algo que me emocionou. Esperança. Sua história me ensinou que nossa responsabilidade como líderes religiosos é proteger as ovelhas, não os lobos. Que a autoridade espiritual vem com responsabilidade de cuidar dos vulneráveis. Em 2015, 31 anos após minha saída, soube através de uma conhecida que Josimar havia se aposentado e estava vivendo em Brasília com sua terceira esposa. Aparentemente, continuava ativo nas Testemunhas de Jeová, agora como ancião respeitado numa congregação da capital. Não senti raiva dele, meus queridos. Depois de tantos anos, havia encontrado paz através do perdão. Não perdão que ignora consequências ou permite que abusos continuem, mas perdão que liberta meu coração do peso do ódio. Senti tristeza por saber que ele havia desperdiçado a vida inteira vivendo uma mentira. Tristeza por imaginar quantas mulheres haviam sofrido em silêncio por causa do sistema que o protegia. Tristeza por um homem que nunca experimentou a liberdade que vem de ser autêntico. Em 2018, 34 anos após minha saída, minha filha Ana Carolina, agora formada em psicologia, decidiu se especializar em trauma religioso. Mãe, ela me disse, sua história me inspirou a ajudar outras pessoas que passaram por experiências similares. Ver minha filha transformar minha dor em propósito de ajudar outros foi uma das maiores alegrias da minha vida. Ela abriu uma clínica especializada em apoio a vítimas de abuso religioso, atendendo pessoas de várias denominações que haviam sofrido manipulação, controle ou violência em contextos religiosos. Esperança, Ana Carolina me disse durante a inauguração da clínica. Você me ensinou que nossa experiência dolorosa pode se tornar ferramenta de cura para outros. Que sofrimento não é desperdiçado quando usado para aliviar sofrimento alheio. Em 2020, 36 anos após minha saída, durante a pandemia, criei um canal no YouTube para contar minha história de forma mais detalhada. Queria alcançar mulheres isoladas, que não tinham acesso a grupos de apoio, que se sentiam sozinhas em suas lutas. O primeiro vídeo, onde contei resumidamente minha experiência, teve dezenas de milhares de visualizações. Os comentários me emocionaram profundamente. Mulheres de todo o Brasil relatando experiências similares, agradecendo por finalmente encontrar alguém que entendia sua dor. Uma comentou: Vovó Pepe, pensei que estava louca. Meu marido ancião me trai há anos, e quando denunciei, me disseram que eu estava sendo usada por Satã. Sua história me mostrou que não estou sozinha. Outra escreveu: Dona Esperança, sua coragem me inspirou a deixar uma igreja onde pastores controlavam até que roupa eu podia usar. Hoje sou livre para amar a Deus sem medo de homens.
Hoje, aos 71 anos, olho para trás e vejo uma vida que foi completamente transformada por uma decisão corajosa tomada há quase 40 anos. A decisão de não aceitar mentira como verdade, de não ficar calada diante da hipocrisia, de escolher dignidade em vez de conveniência. Perdi 7 anos de casamento numa mentira, mas ganhei mais de 40 anos de relacionamento baseado na verdade. Perdi uma organização religiosa controladora, mas encontrei liberdade espiritual genuína. Perdi amigos que me amavam condicionalmente, mas ganhei família que me ama pelo que sou. Carlos e eu celebramos 37 anos de casamento no ano passado. Nossos filhos são adultos realizados, têm famílias próprias, criaram meus netos com os mesmos valores de liberdade e autenticidade que tentamos ensinar. Minha história de dor se transformou em legado de esperança. Quanto à organização das Testemunhas de Jeová, continuo orando para que um dia se torne realmente aquilo que afirma ser. Um lugar onde verdade é mais importante que aparência, onde justiça é priorizada sobre reputação, onde mulheres são protegidas em vez de silenciadas. Mas não espero mais nada deles. Minha esperança está em Deus, que é maior que qualquer organização humana, que trabalha no coração de pessoas sinceras, independentemente da denominação religiosa que frequentam, que usa até nossas experiências dolorosas para produzir crescimento e sabedoria. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para aquela jovem de 29 anos que viu o marido saindo daquele hotel, eu diria: esperança, confie no que seus olhos viram, confie na sua intuição, confie na sua capacidade de discernir entre certo e errado. Não deixe ninguém te convencer de que você está louca por saber a verdade. Para vocês que podem estar passando por situações similares hoje, deixo algumas lições que aprendi com muito sofrimento. Primeiro, confiem em sua própria percepção. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Não deixem ninguém convencê-las de que estão loucas por questionar comportamentos suspeitos. Segundo, lembrem que nenhum líder religioso está acima de questionamento. Homens são falíveis, organizações são falíveis, sistemas são corruptíveis. Só Deus é digno de confiança absoluta. Terceiro, não tenham medo de perder relacionamentos baseados em mentira. Pessoas que realmente as amam apoiarão vocês na busca pela verdade, não tentarão silenciá-las para proteger aparências. Quarto, saibam que Deus é maior que qualquer organização religiosa. Ele não mora em prédios ou instituições, mora no coração de quem o busca sinceramente. Vocês não precisam de permissão organizacional para ter relacionamento com ele. Quinto, lembrem que é possível recomeçar em qualquer idade. Eu reconstruí minha vida aos 31 anos e foram os melhores anos que já vivi. Nunca é tarde demais para escolher autenticidade em vez de fachada. A verdade realmente liberta, meus queridos. Mas às vezes é preciso perder tudo o que achávamos importante para descobrir o que realmente importa. É preciso sair de mentiras confortáveis para encontrar verdades libertadoras. Minha experiência me ensinou que Deus não quer que sejamos ovelhas cegas seguindo pastores corruptos. Ele quer que sejamos pessoas livres, capazes de discernir, de questionar, de escolher o bem mesmo quando isso custa caro. Ele quer que tenhamos relacionamentos baseados em verdade, não em conveniência. Que construamos vidas autênticas, não fachadas perfeitas. Que amemos e sejamos amados pelo que realmente somos, não pelo que fingimos ser. Se vocês chegaram até aqui na minha história, obrigada de coração por me acompanharem nessa jornada dolorosa, mas necessária. Sei que pode ser difícil ouvir sobre hipocrisia religiosa, especialmente para quem ainda está buscando comunidade espiritual. Não contei essa história para desencorajar ninguém de ter fé. Pelo contrário, minha experiência me mostrou que a fé verdadeira, aquela que nasce do relacionamento pessoal com Deus, é muito mais forte e libertadora que qualquer religião organizada. Contei para alertar sobre os perigos do controle religioso,
para oferecer esperança para quem está questionando, para mostrar que é possível recomeçar depois de descobrir que vivíamos numa mentira. Se gostaram da minha história, deixem seu like e se inscrevam no canal. Mostrem que minha história não foi contada em vão. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde compartilhamos histórias de outras pessoas que, como eu, descobriram que a verdade vale qualquer sacrifício. O link está na descrição do vídeo. Lá vocês encontrarão apoio, compreensão e uma comunidade de pessoas que entendem o que significa questionar autoridades religiosas, deixar organizações controladoras, reconstruir a vida baseada na verdade. Quero saber de vocês nos comentários. Alguém já passou por situação similar? Conhecem pessoas que viveram experiências parecidas? Tem perguntas sobre como superar trauma religioso? Leio todos os comentários e respondo o máximo que posso. E para vocês que estão assistindo de onde estão, pode ser de Goiás, como eu, pode ser do Pará, de Santa Catarina, do Ceará, pode até ser fora do Brasil, deixem nos comentários de onde estão vendo essa história. Cada comentário aquece o coração desta velhinha e me mostra que nossa mensagem de liberdade está chegando longe. Para quem está passando por situações similares neste momento, quero deixar uma palavra de encorajamento. Vocês são mais fortes do que imaginam. A coragem que precisam já está dentro de vocês, às vezes só precisa ser despertada. Não tenham medo de questionar maridos que vivem dupla vida. Não tenham medo de confrontar líderes religiosos hipócritas. Não tenham medo de deixar organizações que protegem mentirosos e silenciam vítimas. Deus está com vocês, mesmo quando parece que todo mundo está contra. Ele vê a verdade, mesmo quando outros escolhem ignorar. Ele honra a coragem, mesmo quando outros punem honestidade. Lembrem-se, vocês não são responsáveis por manter casamentos baseados em mentira. Não são obrigadas a proteger reputações de homens que não as respeitam. Não precisam sacrificar dignidade para manter aparências religiosas. A verdade pode doer no início, mas sempre liberta no final. Mentiras podem ser confortáveis temporariamente, mas eventualmente se tornam prisões. Escolham a liberdade que vem da autenticidade, mesmo que custe caro inicialmente. E, principalmente, não tenham medo de recomeçar. Não importa quantos anos desperdiçaram numa mentira, nunca é tarde demais para construir uma vida baseada na verdade. Deus pode usar até nossos piores momentos para produzir nossos melhores resultados. Que Deus abençoe cada um de vocês em sua própria jornada de busca pela verdade. E lembrem-se, vocês não precisam da aprovação de nenhuma organização humana para ter valor aos olhos do Criador. Nos vemos no próximo vídeo, onde vou contar mais histórias de libertação e esperança. Até lá, fiquem com Deus e mantenham seus corações abertos para a verdade, onde quer que ela os leve. Um beijo no coração de cada um de vocês e obrigada por fazerem parte da minha família virtual. Juntos, continuaremos mostrando que a verdade sempre vale a pena, mesmo quando ela nos faz tremer no início. Quando saí das testemunhas de Jeová, descobri os segredos que me fizeram tremer.